O que a mendiga negra fez no piano deixou o milionário humilhado diante de todos. A festa estava em pleno vapor. Candelabros de cristal reluziam sob a luz dourada, e risadas ecoavam pelas paredes luxuosas da mansão de Eduardo, um excêntrico milionário que se destacava por sua arrogância. Ele estava exultante, andando de um lado para o outro, exibindo sua riqueza como se fosse uma medalha de honra. "Ouçam, ouçam!" gritava, batendo pau. "É hora de eu mostrar a verdadeira música." Com um movimento dramático, Eduardo se dirigiu ao piano de cauda brilhante, um presente de seus amigos abastados. Ele começou a tocar uma melodia que ressoava em cada canto do salão, uma composição que ele mesmo criara, cheia de exibicionismo e pretensão. Todos pararam para ouvi-lo, encantados pelo seu talento, ou, pelo menos, pela sua fortuna que financiava aquele espetáculo. Mas o clima mudou abruptamente quando Luna entrou na sala. Uma mulher negra, com cabelos cacheados e aparência desgasta. Agachada, olhos sérios, seu olhar se fixou no piano. O murmúrio da elite se intensificou, mas Luna parecia alheia. O mundo ao seu redor desapareceu. Ela se aproximou, e uma tensão elétrica pairou no ar. Eduardo, surpreso e ofendido, parou de tocar, a melodia caindo em um silêncio constrangedor. Quando Luna se sentou ao piano, a sala contenha a respiração. Havia algo em seus dedos que prometia magia, como que invocando um poder sobrenatural. Suas mãos começaram a dançar pelas teclas. A música de Eduardo, inicialmente arrogante, transformou-se em uma sinfonia poderosa e vibrante. Era como se cada nota dançasse e se entrelaçasse com a história do próprio Eduardo, revelando fragilidades que ele tentava esconder. De repente, todo o esplendor da festa parecia pequeno diante do que se desenrolava ali. Enquanto tocava, a voz de Luna ecoou, forte e cheia de emoção. "A arte é para todos, meu amigo, não apenas para os ricos." A sala ficou em choque, e Eduardo sentiu um aperto no peito. Mas o momento culminante estava por vir. Luna, com os olhos fixos em Eduardo, declarou: "Eu sei o que você esconde. Sua música é maior que sua riqueza, mas você não consegue ver isso." O murmúrio da multidão se intensificou. A tensão era palpável. O sorriso de Eduardo desmoronou, e o que antes era orgulho, agora se desmanchava em insegurança crua. Enquanto a melodia final se desenrolava, uma sombra de dúvida pairava sobre Eduardo. O que exatamente Luna sabia? Que ela tinha a revelar? A música cessou e um silêncio aterrador tomou conta do ambiente. Os olhares se encontraram e ficou claro que aquela noite desafiaria tudo que Eduardo acreditava sobre si mesmo, sua vida e sua posição na sociedade. Ei, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luna e Eduardo se encararam em um silêncio que explodia dentro da mansão. A música cessara, mas a energia ainda estava alta no ar, como uma tempestade prestes a desabar. O olhar de todos na sala se voltou para ela, a mulher que desafiou o milionário diante de sua própria plateia. No entanto, uma mudança repentina ainda estava por vir. De repente, um grito irrompeu pela porta principal. "Eduardo!" Uma mulher magra e pálida entrou, com os olhos arregalados, a respiração ofegante. Era Ana, a melhor amiga de Eduardo. "Você precisa vir comigo agora. É uma emergência."
O tom urgente de sua voz cortou a tensão como uma faca afiada. O impacto foi instantâneo. A sala parecia congelar. Eduardo trocou um olhar confuso com Luna e, sem pensar duas vezes, se levantou e seguiu Ana para fora. O murmúrio da multidão começou a crescer, mas a maioria mal sabia o que estava prestes a ouvir. Ninguém se atreveu a seguir, mas a curiosidade os consumia. No corredor, Ana tomou a frente, gesticulando nervosamente. É sobre seu pai. Ele teve um acidente. Está no hospital. As palavras dela trouxeram um choque frio. O brilho do ouro e do cristal da festa desmoronou ao colo do milionário. Eduardo ficou pálido como um fantasma. O ar escapou de seus pulmões. Mas antes que ele pudesse falar, um eco distante de risadas e palmas chamou sua atenção. E, para seu horror, uma figura apareceu na esquina do corredor. Era seu pai, robusto e um tanto descompassado, rindo e acenando, apoiado em uma bengala, como se nada tivesse acontecido. O coração de Eduardo disparou. Papai, você está bem? Ele correu até ele, injetado de alívio e confusão. Que alvoroço é esse, meu filho? Estou aqui, só um pequeno tropeço. O pai sorriu, mas há algo em seu olhar que deixou Eduardo inquieto. Era um sorriso que parecia um pouco forçado, como se ele estivesse escondendo algo. Nesse momento, Luna surgiu atrás deles. A curiosidade em seus olhos havia se transformado em preocupação. Eduardo, o que está acontecendo? Mas ainda havia mais. Antes que ele pudesse responder, um grupo de pessoas chegou na festa. Entre elas, um homem alto e bem vestido, que se destacou. Ele caminhou em direção a Eduardo, e sua presença imediatamente trouxe uma mudança ao clima. Eduardo, é hora de nós conversarmos, não acha? O tom dele era calmo, mas havia algo ameaçador. Eduardo virou-se para o pai, buscando uma resposta. Quem é ele, pai? O homem sorriu, um sorriso frio que cortava a tensão do ambiente. Eu sou apenas um amigo da família e venho com notícias. Algumas verdades precisam ser ditas. A multidão já murmurava. A expectativa no ar era palpável. A música, o brilho, tudo o que era festa, agora parecia tão distante. Ana, que tinha se mantido afastada, finalmente falou, sua voz tremendo. Eduardo, você precisa saber a verdade sobre sua herança. E quem realmente é seu pai? As palavras dela fizeram o universo de Eduardo desabar. Quem poderia imaginar que tudo o que ele conhecia poderia ser uma farsa? O olhar de Luna voltou-se para os olhos de Eduardo e ele pôde ver um trecho de reflexão, uma dúvida que parecia ecoar. O que mais você não sabe? A revelação pairava no ar, como uma sombra ameaçadora, prestes a desabar sobre todos eles. Mas o que era a verdade? Qual era a história que se escondia sob as camadas daquela vida que ele julgava perfeita? O silêncio se transformou em um labirinto de perguntas não respondidas, e o coração de Eduardo pulsava. O futuro se tornava uma bruma, e ninguém sabia o que aconteceria a seguir. A tensão pairava no ar. A multidão em volta observava com os olhos fixos em Eduardo e Luna. As palavras de Ana ainda reverberavam, criando um clima pesado. O que era essa verdade? O que mais ele não sabia? Eduardo sentia o estômago revirar, uma inquietação que não conseguia ignorar. Ele olhou para o pai, vendo o semblante calmamente desconcertado. Mas a presença do estranho à sua frente tornava tudo mais sombrio. Eduardo, você precisa saber a verdade sobre... O olhar de Luna se aprofundava.
Ela parecia compreender mais do que estava sendo dito. O homem na frente dele, que até então parecia apenas um amigo da família, tinha uma aura de mistério que não se dissipava. Não, não pode ser! Eduardo balbuciou, tentando entender. Ele sentiu a sala se movimentar em um desfoque. Tudo parecia surreal. O homem, com um sorriso frio, estendeu a mão em direção a Eduardo, e um pequeno objeto brilhou sob a luz do cristal. Era uma chave. Esta é a chave para o que você não sabe. É hora de abrir as portas da verdade. Eduardo franziu a testa. As palavras dele brotaram um zumbido na cabeça do milionário. Que verdade? O que você quer dizer? Então, uma sirene de ambulância cortou o ar, distante, mas cada vez mais próxima. O barulho da festa começou a desvanecer-se. Todos olhavam agora ao redor, inquietos. O homem falou em um tom mais sério. Você pode não gostar do que descobrirá, mas é melhor saber agora. Ana, com as mãos tremendo, tentou intervir. Eduardo, não escute! Ele está aqui para... Mas o resto das palavras dela se dissolveu em um sussurro. A atenção de Eduardo estava fixada na chave, como se pudesse ter a resposta para todas as perguntas que o atormentavam. Nesse momento, uma explosão ecoou vinda da parte de trás da mansão. O chão tremeu e o pânico se instalou. As pessoas começaram a gritar e correr. A festa logo se transformou em um caos surreal. O homem de terno, que até então parecia ser apenas um mensageiro de verdades, agora estava recuando lentamente, observando a cena com um sorriso maligno. Ele parecia satisfeito com a desordem que causou. Luna agarrou o braço de Eduardo. Precisamos sair, agora! A urgência em sua voz quebrou o transe dele, e ele percebeu que havia algo muito mais grave acontecendo. Enquanto se afastavam com um brilho nos olhos, como se divertisse com o desespero. Mas antes que pudessem alcançar a saída, as portas se arrombaram e várias figuras encapuzadas invadiram a sala, parecendo saídas de um pesadelo. Uma delas se destacou, uma mulher com um rosto conhecido, mas apagado pela sombra. Está tudo se revelando, Eduardo. O que você não sabe pode destruir a todos nós. Eduardo sentiu um frio na espinha. Quem era essa mulher? O que todos nós significava? Ele olhou para a Luna em busca de esperança, mas encontrou apenas incerteza nos olhos dela. O caos estava controlado, mas a sensação de que algo muito maior e muito mais sombrio estava em jogo o deixou ansioso. O que mais estava escondido nas sombras da sua vida perfeita? O estrondo de uma explosão e as vozes dos intrusos ecoavam em sua mente. O pânico começou a se espalhar, e Eduardo percebeu que suas certezas estavam desmoronando com uma rapidez desesperadora. O quê? O silêncio na sala foi quebrado pelo estrondo da explosão, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. O caos tomou conta. As pessoas gritavam, corriam em direções diferentes, tentando escapar daqueles que invadiram a festa. Eduardo, ainda paralisado, olhou para Luna. Seus olhos buscavam uma resposta, mas o medo refletido neles só aumentava. As figuras encapuzadas se moviam com precisão, sem pressa. Cada passo carregava uma firmeza calculada. Uma delas se destacava, avançando em direção a Eduardo, os músculos tensos, como um predador em busca de sua presa. Encontramos você finalmente! Disse em um tom gélido, os olhos ocultos sob a sombra do capuz. Do que você está falando? Eduardo respondeu, a voz empacada, a adrenalina pulando em seu corpo. A sensação de perigo era palpável, um nó na garganta que o deixava sem ar. A mulher que o acompanhava, com o rosto obscurecido pela sombra, disse:
Você não entende ainda. Não é apenas sua herança, é sua vida. Estamos aqui para trazer as verdades que você nunca soube. O coração de Eduardo disparou. Tudo parecia se desintegrar ao seu redor. A festa, as risadas, a música agora apagada. Eu não entendo. Quem são vocês? A mulher deu um passo à frente, aprofundando a tensão. Seu pai não é quem você pensa que é, e muito menos a sua mãe. Ele mal conseguiu respirar. O que você quer dizer com isso? As palavras dela foram como um chute em seu estômago. Ele passou a mão pelo cabelo, tentando se firmar na realidade. Era demais! O caos ao redor seguia, mas agora tudo parecia um borrão. Luna, ainda o segurando, parecia preocupada, mas também intrigada. Eduardo, o que isso significa? Um homem que parecia estar no comando dos encapuzados estreitou os olhos, apontando para o pai de Eduardo, que tentava entender a confusão. É verdade que a mentira foi tecida tão profundamente que você não encontrará saída. Seu pai? Ele não é seu pai, Eduardo. Eduardo olhou para o homem em choque. O que você quer dizer? Ele é meu pai! Sempre foi! Você precisa ouvir a história completa, antes que seja tarde demais. A mulher insistiu. Sua verdadeira origem é mais complicada do que você jamais imaginou. Sua mãe teve que fazer escolhas difíceis. E seu pai adotivo? Bem, você precisa descobri-lo. Levou um momento para que essa bomba emocional se assentasse. O que isso significava? Ele olhou para Luna, que estava tão perplexa quanto ele, e naquele instante o tempo parecia ter parado. A festa não importava mais. Os fantasmas da sua vida começaram a dançar em sua mente. Então, a sirene da ambulância se intensificou ao fundo, como se o mundo estivesse em um ciclo de destruição e renascimento. Você não pode continuar vivendo assim, disse o homem, ainda vestindo um sorriso malicioso. É hora de você saber a verdade sobre seu passado. Um ar frio percorreu o ambiente, e Eduardo pensou em sua infância, nos segredos enterrados que nunca foram revelados. A ideia de não conhecer seus próprios pais, ou o que realmente era sua vida, bateu como um soco. O nó no estômago se transformou em uma inquietação profunda. Enquanto as vozes na sala se tornavam um eco distante, ele pôde sentir. O que mais ele não sabia? E por que estavam ali? Ele queria respostas, mas também temia o que pudesse descobrir. O que você está escondendo de mim? Questionou. Todos têm segredos, Eduardo. A mulher disse, suavizando a voz. Mas os seus são maiores do que você imagina. E com isso, um novo movimento começou. Uma nova revelação estava no horizonte, e a tempestade que se desenhava podia deixar devastação em seu rastro. O peso da incerteza pesava sobre ele. E, no silêncio que se seguiu, ele soube que o que estava por vir mudaria tudo para sempre. Com um último olhar para Luna, que ainda permanecia ao seu lado, Eduardo sentiu uma onda de determinação levar sua mente. Ele não poderia deixar isso assim. O que viria a seguir seria uma luta por sua verdade. As consequências da revelação, ainda mais aterrorizantes do que qualquer inimigo vestido de sombras. O coração de Eduardo estava acelerado, batendo como um tambor ensandecido. O que a mulher encapuzada acabara de revelar o deixou paralisado. Ele nunca tinha se sentido tão perdido na vida. As palavras dela ecoavam na sua mente. Seu pai não é seu pai. O que isso significava?
e a urgência na voz de Ana. O que ela sabia que ele não sabia? Eduardo, precisamos sair daqui. A voz de Luna cortou o turbilhão de pensamentos. O tremor em sua mão enquanto segurava o braço dele contava tudo. Ele olhou para ela, seus olhos refletindo medo e determinação. O que eles querem da gente? Ele perguntou, tentando processar a situação. Não importa. Precisamos correr agora. Ela puxou na direção da saída, mas antes que pudessem avançar, um dos capuzes gritou: "Parem!" A multidão em pânico aumentou a confusão. Ruídos de vidro quebrando e gritos preencheram o ar. Eduardo estava paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. O homem que havia falado antes começou a se mover em sua direção. Você deve escutar, Eduardo. Não adianta fugir da verdade. Um golpe de realismo o atingiu. Ele não tinha ideia do que estava por trás de tudo isso, mas a sensação de que estava à beira de algo monstruoso o dominava. A adrenalina subindo, lilás e densa como um peso no estômago. Vamos! Luna insistiu de novo, puxando-o, mas de repente o pai de Eduardo se interveio, posicionando-se entre eles e os intrusos. Chega! O que vocês querem com meu filho? A voz dele soou forte, mas Eduardo percebeu a vulnerabilidade por trás do tom. O homem encapuzado sorriu, um sorriso que parecia satisfazer-se com a atenção. Ah, você finalmente decidiu mostrar sua verdadeira face. Antes que Eduardo pudesse entender, o pai, aparentemente confiante, gesticulou para Eduardo. Fique atrás de mim! Mas a expressão ambígua em seu rosto sugeria um pavor oculto. E então, em um movimento rápido, o homem encapuzado puxou algo de dentro da capa, uma arma. O tempo parou em um instante. Papai, não! Eduardo gritou, um instinto incontrolável levando à frente. O eco daquele grito se misturou com o terror na sala. E quando tudo parecia que ia acontecer em câmera lenta, a mulher de rosto oculto deu passo à frente e, com um gesto fluido, desfez o capuz. Uma corrente de choque percorreu a sala, e ali estava ela, a mãe de Eduardo. Com lágrimas nos olhos e expressão determinada, ela declarou: "É hora dele saber a verdade." O ar ficou pesado. Eduardo estagnou. Isso não era possível. Ele olhou para a mulher que o amamentou, que sempre esteve ao seu lado nas memórias da infância. "Mãe, como você está?" Ela não levantou a voz. "Eduardo, seu pai não é quem você pensa. A verdade é muito mais complicada. Eu nunca me afastei. Eu estava me protegendo. Protegendo você." A sala parecia girar. O riso, antes envolvente, agora se despedaçava em murmúrios de choque. Ao redor deles, o som da ambulância ao fundo ainda ressoava como um chamado distante. Mas a confusão reinava no ambiente. O homem que antes parecia tão ameaçador, agora estava em silêncio. Uma máscara de frustração misturada a um enigma mal resolvido. "O que você fez, Ana?" questionou, quase em um sussurro. As palavras dela romperam ainda mais a atmosfera. "Eu não podia deixar que ele soubesse sobre você ainda. Era um segredo que protegi por anos." O que mais estava escondido? Eduardo sentia o chão se abrir sob seus pés. E o que realmente aconteceria agora que a verdade havia começado a se desenrolar? Ele mal podia contemplar, mas a queda estava próxima. E ainda havia tantos mistérios por sua frente. O coração de Eduardo estava acelerado, batendo como um tambor ensandecido.
O que a mulher encapuzada acabara de revelar o deixou paralisado. Ele nunca tinha se sentido tão perdido na vida. As palavras dela ecoavam na sua mente. Seu pai não é seu pai. O que isso significava? E a urgência na voz de Ana? O que ela sabia que ele não sabia? Eduardo, precisamos sair daqui. A voz de Luna cortou o turbilhão de pensamentos. O tremor em sua mão, enquanto segurava o braço dele, contava tudo. Ele olhou para ela, seus olhos refletindo medo e determinação. O que eles querem da gente? Ele perguntou, tentando processar a situação. Não importa, precisamos correr agora. Ela puxou na direção da saída. Mas antes que pudessem avançar, um dos capuzes gritou: "Parem!" A multidão em pânico aumentou a confusão. Ruídos de vidro quebrando e gritos preencheram o ar. Eduardo estava paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. O homem que havia falado antes começou a se mover em sua direção. Você deve escutar, Eduardo. Não adianta fugir da verdade. Um golpe de realismo o atingiu. Ele não tinha ideia do que estava por trás de tudo isso, mas a sensação de que estava à beira de algo monstruoso o dominava. A adrenalina subindo, lilás e densa como um peso no estômago. Vamos! Luna insistiu de novo, puxando-o, mas de repente o pai de Eduardo se interveio, posicionando-se entre eles e os intrusos. Chega! O que vocês querem com meu filho? A voz dele soou forte, mas Eduardo percebeu a vulnerabilidade por trás do tom. O homem encapuzado sorriu, um sorriso que parecia satisfazer-se com a tensão. Ah, você finalmente decidiu mostrar sua verdadeira face! Antes que Eduardo pudesse entender, o pai, aparentemente confiante, gesticulou para Eduardo. Fique atrás de mim! Mas a expressão ambígua em seu rosto sugeria um pavor oculto. E então, em um movimento rápido, o homem encapuzado puxou algo de dentro da capa. Uma arma. O tempo parou em um instante. Papai, não! Eduardo gritou. Um instinto incontrolável o levando à frente. O eco daquele grito se misturou com o terror na sala. E quando tudo parecia que ia acontecer em câmera lenta, a mulher de rosto oculto deu passo à frente e, com um gesto fluido, desfez o capuz. Uma corrente de choque percorreu a sala. E ali estava ela, a mãe de Eduardo, com lágrimas nos olhos e expressão determinada. Ela declarou: é hora dele saber a verdade. E não pode ser mais escondido. O ar ficou pesado. Eduardo estagnou. Isso não era possível. Ele olhou para a mulher que o amamentou, que sempre esteve ao seu lado nas memórias da infância. Mãe, como você está? Ela não levantou a voz. Eduardo, seu pai não é quem você pensa. A verdade é muito mais complicada. Eu nunca me afastei. Eu estava me protegendo você. A sala parecia girar. O riso antes envolvente agora se despedaçava em murmúrios de choque ao redor deles. O som da ambulância ao fundo ainda ressoava como um chamado distante, mas a confusão reinava no ambiente. O homem que antes parecia tão ameaçador, agora estava em silêncio. Uma máscara de frustração misturada a um enigma mal resolvido. O que você fez, Ana? Questionou, quase em um sussurro. As palavras dela romperam ainda mais a atmosfera. Eu não podia deixar que ele soubesse sobre você ainda. Era um segredo que protegi por anos. Eduardo franziu a testa. Segredo? Que segredo? Antes que ela pudesse responder,
O estranho encapuzado se adiantou. Basta! A verdade é que não é apenas sobre o nome do seu pai. A história que você conhece é uma farsa. Existe uma razão pela qual você foi mantido longe de nós. A mente de Eduardo estava à beira de uma explosão. Ele olhou para Luna, que estava tão perplexa quanto ele, e naquele instante o tempo parecia ter parado. Do que você está falando? Você é parte de algo muito maior, Eduardo. Você é? O homem hesitou, seus olhos brilhando com uma mistura de temor e excitação. Um herdeiro. Isso não é só sobre herança financeira. É sobre poder e um legado que você desconhece. Todos na sala estavam em silêncio. A tensão era palpável. O pai de Eduardo balançou a cabeça, tentando afastar a revelação. Calado! Isso não faz sentido! Eduardo só podia olhar para sua mãe. Mãe, isso é verdade! O que ele quer dizer? A verdade, filho. Ela hesitou e Eduardo sentiu um nó na garganta. Quem eu sou é mais complicado do que você pode imaginar. Só então, um segundo homem se aproximou. Um brilho de metal atravessou o ar. Era uma corrente, e ele a segurava com uma expressão sombria. Antes de tudo ser revelado, você deve escolher sua vida antiga ou a verdade que pode destruir você. Eduardo olhou ao redor. O que estava acontecendo? A sala era um campo de batalha de emoções. Segredos. Mentiras e agora essa corrente? Ele sentiu o peso compartilhado por todos. O que mais estava escondido? E naquele momento, o chão sob seus pés parecia desmoronar. A verdade estava próxima, mas seria letal. Mas ele sentia que havia mais no horizonte. Algo que poderia mudar, não apenas a vida dele, mas o destino de todos que estavam ali. Ele levantou a cabeça, encarando os rostos tensos à volta dele. Não vou correr mais. Estou pronto para saber. A mulher encapuzada olhou para ele e com um sorriso enigmático disse: então prepare-se, porque a verdade é mais profunda e aterradora do que você pode imaginar. E com isso, a corrente balançou no ar, como se estivesse prestes a revelar o maior segredo dele, mas que também poderia ser o maior pesadelo. O ar estava carregado de tensão. Todos os olhares se voltaram para Eduardo, e ele sentiu a pressão crescendo ao seu redor. Então prepare-se, porque a verdade é mais profunda e aterradora do que você pode imaginar. As palavras da mulher encapuzada ecoavam, mas ele ainda estava tentando entender a tempestade de emoções que varria sua mente. Um frio cortante percorreu a sala à medida que a corrente balançava no ar. Eduardo respirou fundo. A respiração pesada, o peso da promessa da revelação batendo em seu peito. Ele estava pronto, ou pelo menos achava que estava. Os murmúrios da multidão transformaram-se em um murmúrio de expectação. As expressões de choque e confusão estavam desenhadas nos rostos ao seu redor. Cada segundo parecia uma eternidade, e então tudo aconteceu de repente. Um tiro ressoou na sala. O som foi como uma explosão, cortando o silêncio. Eduardo virou-se instantaneamente, o olhar parando em seu pai, que caíra ao chão, o rosto pálido e os olhos arregalados. A multidão mergulhou em pânico. Grupos se separaram, gritos ecoaram e tudo virou um caos. Pai! Eduardo gritou, correndo para ele. O coração disparava, a visão embaçada pelo medo. Ao se agachar ao lado do pai, ele sentiu algo quente escorrendo pelas mãos. Sangue! Não! O que aconteceu? A mulher que tinha revelado a verdade estava em choque, completamente paralisada. O homem que havia puxado a arma se virou, pela primeira vez revelando um olhar de satisfação depravada. A verdade não é para os fracos! Ele gritou, rindo,
enquanto se afastava. Luna gritou quando viu Eduardo assim. Ela se moveu, puxando-o para longe, enquanto pessoas corriam em todas as direções. O caos ainda reinava. Eduardo, precisamos sair agora. Mas ele não conseguia se mover. Seu pai estava ali, os olhos perdidos na dor, tentando formar palavras. Eduardo, nunca, a verdade. Ele parecia um frágil desenho de vida, a luta visível em cada expressão. Não, você vai ficar bem. Eduardo balançou a cabeça, lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Olhou para o homem que acabara de atirar. Como ele pôde fazer isso? Naquele momento, tudo se transformou de novo. A mulher encapuzada, a mãe de Eduardo, deu um passo em direção ao homem, seu olhar firme. Você não vai mais machucar ninguém. Diante da determinação dela, algo parecia mudar. Uma força invisível começou a preencher o espaço. O homem hesitou, encarando-a como se a estivesse reconhecendo de algum lugar. E com isso um novo caos se desenrolou. Você não pode. Eu não vou deixar você fazer isso. O homem começou a recuar, a fúria em seu olhar fazendo-o se afastar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a mulher se lançou para ele. Os dois colidiram, uma luta insana rapidamente se estabelecendo em meio à agitação. Eduardo assistia, paralisado, enquanto seu pai lutava por ar. E as palavras daquela noite se transformavam em gritos e ruídos de um conflito brutal. Eduardo! Gritou Luna, puxando de volta à realidade. Precisamos ir, agora! O que você vai fazer? As palavras dela cortaram a confusão. Naquele momento, Eduardo percebeu. Ele tinha que agir. Não podíamos permitir que o caos dominasse. Ele olhou para seu pai, para aquela figura que até então considerava um pilar. Eu não posso deixá-lo. E com isso, Eduardo se lançou para o meio da confusão. A verdade, agora muito mais que um palavrão, se misturava à urgência em seu coração. Ele teria que confrontar tudo o que aprendeu. E o que mais poderia esconder-se em seu passado? Enquanto se movia em direção à sua mãe e ao homem, um pensamento cortou sua mente. O que realmente acontecia debaixo da superfície do seu mundo? O que mais estava prestes a ser revelado? E a que custo? E no calor da batalha, uma nova reviravolta se desenrolava, quebrando tudo o que ele achava saber. A verdade estava prestes a se manifestar de maneiras que ele nunca poderia prever. E ele estava prestes a descobrir que nada, nem mesmo o seu próprio passado, era como ele pensava. O ar estava carregado de tensão. Todos os olhares se voltaram para Eduardo, e ele sentiu a pressão crescendo ao seu redor. Então prepare-se, porque a verdade é mais profunda e aterradora do que você pode imaginar. As palavras da mulher encapuzada ecoavam, mas ele ainda estava tentando entender a tempestade de emoções que varria sua mente. Um frio cortante percorreu a sala à medida que a corrente balançava no ar. Eduardo respirou fundo, a respiração pesada, o peso da promessa da revelação batendo em seu peito. Ele estava pronto. Ou pelo menos achava que estava. Os murmúrios da multidão transformaram-se em um murmúrio de expectação. O tiro ressoou na sala. O som foi como uma explosão, cortando o silêncio. Eduardo virou-se instantaneamente, o olhar parando em seu pai, que caíra ao chão, o rosto pálido e os olhos arregalados. A multidão mergulhou em pânico. Grupos se separaram, gritos ecoaram e tudo virou um caos. Pai! Eduardo gritou, correndo para ele. O coração disparava, a visão embaçada pelo medo. Ao se agachar ao lado do pai, ele sentiu algo quente escorrendo pelas mãos. Sangue. Não! O que aconteceu? A mulher que tinha revelado a verdade estava em choque, completamente paralisada.
O homem que havia puxado a arma se virou, pela primeira vez, revelando um olhar de satisfação depravada. A verdade não é para os fracos, ele gritou, rindo enquanto se afastava. Luna gritou quando viu Eduardo assim. Ela se moveu, puxando-o para longe, enquanto pessoas corriam em todas as direções. O caos ainda reinava. Eduardo, precisamos sair agora. Mas ele não conseguia se mover. Seu pai estava ali, os olhos perdidos na dor, tentando formar palavras. Eduardo, nunca. A verdade! Ele parecia um frágil desenho de vida, a luta visível em cada expressão. Não, você vai ficar bem! Eduardo balançou a cabeça, lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Olhou para o homem que acabara de atirar. Como lhe pôde fazer isso? Naquele momento, tudo se transformou de novo. A mulher encapuzada, a mãe de Eduardo, deu um passo em direção ao homem, seu olhar firme. Não, você não vai mais machucar ninguém. Diante da determinação dela, algo parecia mudar. Uma força invisível começou a preencher o espaço. O homem hesitou, encarando-a como se estivesse reconhecendo de algum lugar. E com isso um novo caos se desenrolou. Você não pode! Eu não vou deixar você fazer isso! O homem começou a recuar, a fúria em seu olhar fazendo-o se afastar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a mulher se lançou para ele. Os dois colidiram, uma luta insana, rapidamente se estabelecendo em meio à agitação. Eduardo assistia paralisado enquanto seu pai lutava por ar, e as palavras daquela noite se transformavam em gritos e ruídos de um conflito brutal. Eduardo! Gritou Luna, puxando de volta a realidade. Precisamos ir! Agora! O que você vai fazer? As palavras dela cortaram a confusão. Naquele momento, Eduardo percebeu. Ele tinha que agir. Não podíamos permitir que o caos dominasse. Ele olhou para seu pai, para aquela figura que até então considerava um pilar. Eu não posso deixá-lo. E com isso, Eduardo se lançou para o meio da confusão. A verdade, agora muito mais que um palavrão, se misturava à urgência em seu coração. Quando chegou perto, uma nova figura apareceu. Um homem alto, com uma aura de autoridade, deslizou entre a multidão. Ele tinha uma cicatriz no rosto que parecia contar uma história de dor. "Parem tudo!" gritou. Um silêncio momentâneo surgiu, quebrando a tensão. "O que está acontecendo aqui, Eduardo?" O olhar dele era penetrante. "Você sempre esteve tão perto, mas nunca viu." Eduardo hesitou. "Quem é você?" "Sou James, uma parte do seu legado que você desconhece e que sua mãe tanto tentou esconder." Ele apontou para a mulher que lutava, ainda ocupada com o intruso. "Esse homem não é seu inimigo. Todos nós estamos aqui para protegê-lo de um destino pior." Os olhos de Eduardo se arregalaram. "Proteger de quê?" "Da verdade," James exclamou. "A verdade que você nunca quis encarar. A verdade que pode destruir tudo o que você conheceu." Com isso, a mulher jogou o homem para o lado, revelando seu rosto. Eduardo havia visto aquele olhar antes. Uma sombra de reconhecimento cruzou sua mente. "Espere! Você!" gritou Eduardo, apontando. E naquele instante, a pressão aumentou. A mulher soltou um grito agudo, como se estivesse em dor. "Você não pode me parar, James!" As palavras dela ecoaram como um trovão. Eduardo percebeu que a mulher não era apenas sua mãe, mas também uma figura central em tudo o que havia acontecido. "O que você explica? O que está acontecendo?" "Você não pode saber!" ela respondeu, o desespero em seu olhar. "Não deixe que isso te consuma." E,
Com um movimento rápido, James lançou a corrente para Eduardo. Agora é sua escolha. E passado ou futuro? Uma energia pulsante começou a envolver Eduardo. E a realidade começou a se transformar diante de seus olhos. O que mais ele não sabia? O que significava tudo isso? A verdade estava finalmente prestes a ser revelada, mas a um custo que poderia devastar todos ao seu redor. Eduardo olhou para a sala em frangalhos, para as pessoas atordoadas, e então para sua mãe, presa entre segredos e revelações. Ele estava no olho do furacão, e a única coisa que sabia era que nada seria como antes. Algo mortal estava a caminho, e ele tinha que decidir, antes que fosse tarde demais. O ar estava carregado de tensão. Todos os olhares se voltaram para Eduardo, e ele sentiu a pressão crescendo ao seu redor. Então prepare-se, porque a verdade é mais profunda e aterradora do que você pode imaginar. As palavras da mulher encapuzada ecoavam, mas ele ainda estava tentando entender a tempestade de emoções que varria sua mente. Um frio cortante percorreu a sala à medida que a corrente balançava no ar. Eduardo respirou fundo, a respiração pesada, o peso da promessa da revelação batendo em seu peito. Ele estava pronto, ou pelo menos achava que estava. Os murmúrios da multidão transformaram-se em um murmúrio de expectação. As expressões de choque e confusão estavam desenhadas nos rostos ao seu redor. Cada segundo parecia uma eternidade. E então tudo aconteceu de repente. Um tiro ressoou na sala. O som foi como uma explosão, cortando o silêncio. Eduardo virou-se instantaneamente, o olhar parando em seu pai, que caíra ao chão, o rosto pálido e os olhos arregalados. A multidão mergulhou em pânico. Grupos se separaram, gritos ecoaram e tudo virou um caos. Pai! Eduardo gritou, correndo para ele. O coração disparava, a visão embaçada pelo medo. Ao se agachar ao lado do pai, ele sentiu algo quente escorrendo pelas mãos. Sangue! Não! O que aconteceu? A mulher que tinha revelado a verdade estava em choque, completamente paralisada. O homem que havia puxado a arma se virou, pela primeira vez revelando um olhar de satisfação depravada. A verdade não é para os fracos. Ele gritou, rindo enquanto se afastava. Luna gritou quando viu Eduardo assim. Ela se moveu, puxando-o para longe enquanto pessoas corriam em todas as direções. O caos ainda reinava. Eduardo, precisamos sair agora. Mas ele não conseguia se mover. Seu pai estava ali, os olhos perdidos na dor, tentando formar palavras. Eduardo, nunca, a verdade. Ele parecia um frágil desenho de vida, a luta visível em cada expressão. Não, você vai ficar bem. Eduardo balançou a cabeça, lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Olhou para o homem que acabara de atirar. Como ele pôde fazer isso? Naquele momento, tudo se transformou de novo. A mulher encapuzada, a mãe de Eduardo, deu um passo em direção ao homem, seu olhar firme. Não! Você não vai mais machucar ninguém. Diante da determinação dela, algo parecia mudar. Uma força invisível começou a preencher o espaço. O homem hesitou, encarando-a como se a estivesse reconhecendo de algum lugar. E com isso, um novo caos se desenrolou. Você não pode! Eu não vou deixar você fazer isso! O homem começou a recuar, a fúria em seu olhar fazendo-o se afastar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a mulher se lançou para ele. Os dois colidiram, uma luta insana rapidamente se estabelecendo em meio à agitação. Eduardo assistia paralisado, enquanto seu pai lutava por ar, e as palavras daquela noite se transformavam em gritos e ruídos de um conflito brutal. Eduardo! Gritou Luna, puxando-o de volta à realidade. Precisamos ir! Agora! O que você vai fazer? As palavras dela cortaram a confusão. Naquele momento, Eduardo percebeu. Ele tinha que agir. Não podíamos permitir que o caos dominasse.
Ele olhou para seu pai, para aquela figura que até então considerava um pilar. Eu não posso deixá-lo. E com isso, Eduardo se lançou para o meio da confusão. A verdade, agora muito mais que um palavrão, se misturava à urgência em seu coração. Quando chegou perto, uma nova figura apareceu. Um homem alto, com uma aura de autoridade, deslizou entre a multidão. Ele tinha uma cicatriz no rosto que parecia contar uma história de dor. "Parem tudo!" gritou. Um silêncio momentâneo surgiu, quebrando a tensão. "O que está acontecendo aqui, Eduardo?" O olhar dele era penetrante. "Você sempre esteve tão perto, mas nunca viu." Eduardo hesitou. "Quem é você?" "Sou James. Uma parte do seu legado que você desconhece e que sua mãe tanto tentou esconder." Ele apontou para a mulher que lutava, ainda ocupada com o intruso. "Esse homem não é seu inimigo. Todos nós estamos aqui para protegê-lo de um destino pior." Os olhos de Eduardo se arregalaram. "Proteger de quê?" "Da verdade!" James exclamou. "A verdade que você nunca quis encarar. A verdade que pode destruir tudo o que você conheceu." Com isso, a mulher jogou o homem pro lado, revelando seu rosto. Eduardo havia visto aquele olhar antes. Uma sombra de reconhecimento cruzou sua mente. "Espere, você?" gritou Eduardo, apontando. E naquele instante, a pressão aumentou. A mulher soltou um grito agudo, como se estivesse em dor. "Você não pode me parar, James!" As palavras dela ecoaram como um trovão. Eduardo percebeu que a mulher não era apenas sua mãe, mas também uma figura central em tudo o que havia acontecido. "O que você explica? O que está acontecendo?" "Você não pode saber." Ela respondeu, desespero em seu olhar. "Não deixe que isso te consuma." E, com um movimento rápido, James lançou a corrente para Eduardo. "Agora é sua escolha. O passado ou o futuro?" Uma energia pulsante começou a envolver Eduardo e a realidade começou a se transformar diante de seus olhos. Então, algo impressionante ocorreu. De repente, o homem encapuzado com um discurso ameaçador começou a rir. "Você sempre foi mais perto do que imagina, Eduardo." Ele tirou a máscara, revelando um rosto conhecido. Eduardo ficou paralisado. Era seu amigo de infância, Rafael. Aquele que ele pensou que tinha desaparecido. O amigo que sempre esteve à espreita nas sombras. "Rafael? Como você?" A mente dele não conseguia aceitar. "Surpresa! Fui eu quem trouxe tudo isso para você." "Mas não se engane. Estou aqui para trazer a verdade, mas também sou a ponte para a destruição." O olhar dele brilhava com uma intensidade que era ao mesmo tempo sedutora e aterradora. Eduardo estava chocado. O mundo parecia ter girado de forma tão absurda que ele não sabia mais o que pensar. "Você não pode estar falando sério. Você sempre foi meu amigo." "Amigo, isso foi há muito tempo. Agora, eu sou o que você precisa enfrentar. E a verdade será revelada a todos nós." Com essas palavras, o caos em volta começou a se intensificar. A mulher, a mãe de Eduardo, olhou para Rafael com uma expressão de terror. "Você não tinha que fazer isso." E com isso, Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais estava escondido? Como tudo se conectava! E a verdade que ele tanto queria poderia ser também o seu fim. Com uma batida forte, o chão tremeu e Eduardo caiu de joelhos, encarando Rafael, buscando respostas. Os gritos e a agitação só aumentavam ao redor. O que significava tudo isso? O que mais ele teria que suportar para descobrir a verdade? Uma nova onda de choque o atingiu. Ele sabia que a batalha estava apenas começando e a maior revelação estava por vir. A luta entre a verdade e a mentira estava em pleno auge. Eduardo, de joelhos, sentia seu mundo desmoronar.
O sangue de seu pai manchava suas mãos, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O grito da sua mãe ecoava, mas tudo parecia distante. Ele olhou para Rafael, o homem que havia sido seu amigo e agora era um símbolo da traição. Como você pôde, Rafael? Eduardo gritou, a voz carregada de dor e incredulidade. O olhar de Rafael era calculista, como se tudo aquilo fosse parte de um jogo que ele controlava. Porque a verdade é um fardo que poucos conseguem carregar, e você está prestes a descobrir o porquê. Rafael respondeu, com um tom de satisfação macabra. A tensão era palpável. A mãe de Eduardo, apesar de abalada, se levantou, um brilho de determinação nos olhos. Você está fazendo um grande erro, Rafael. Eduardo não é apenas um simples herdeiro. Ele tem poder como você nunca viu. A revelação fez Eduardo hesitar. O que sua mãe queria dizer? Poder? Ele não queria nada disso. Mas, ao mesmo tempo, a urgência da situação o fazia sentir algo novo. Algo que não conseguia mais ignorar. Rafael deu um passo à frente. Eu tenho que parar você. Seu destino já está traçado. Ele se aproximou, mas a mulher que sempre o protegia agora avançou com uma autoridade. Basta! O que quer que aconteça, não será com meu filho. Ela se interpôs enquanto Eduardo finalmente se levantava. Havia algo em seu olhar que passava segurança. Então, uma explosão de som ecoou. Eduardo viu força e coragem nos olhos da mãe. Cuide-se, e você sabe o que fazer. Ela se virou para Rafael, determinando que não haveria mais mentiras, nem sombras. As pessoas ao redor assistiam à cena, o choque e a confusão refletidos em seus rostos. Eduardo sentiu o nó na garganta se desfazer em coragem. Ele estava cansado de ser um peão. Olhando ao redor, ele gritou, chega, eu não sou mais uma marionete. Nesse instante, algo despertou dentro dele. Era como se a verdade se infiltrasse em seu ser. Ele olhou para o homem, seu antigo amigo novamente, e a fúria de tudo o que havia acontecido subiu. Se você quer a verdade, então aqui estou eu. Ao ouvir suas palavras, Rafael deu um passo para trás. O homem que ele conhecia agora era diferente. Eduardo sentia seu coração pulsar com força. Ele percebia que não estava sozinho. Luna estava ao seu lado, seus olhos cheios de confiança. Eduardo! Ela gritou com a voz clara e sonora. Você não precisa fazer isso sozinho. E assim, com um passo à frente, Eduardo estendeu a mão em direção à mãe. Juntos podemos enfrentá-los, falou, o eco de suas palavras ressoando pela sala. A corrente mágica que havia sido lançada antes agora pulsava em seu interior, energizando-o. A sala estava em silêncio por um momento. E como se o tempo tivesse parado, todas as emoções borbulhavam em um só instante. Ele olhou para a multidão, os sussurros voltando, o medo em seus rostos. A mãe aproveitou o momento. Essa batalha não é apenas física, é a verdade contra a mentira. Nunca subestime o poder da verdade. A adrenalina escorreu por Eduardo, e ele sentiu a força das palavras dela penetrar em sua alma. Rafael hesitou, agora mais próximo do desespero. Mas você não sabe o que está fazendo, gritou, o medo infiltrando-se em sua voz. É verdade, não sei, Eduardo respondeu, mas só sei que não posso ficar no escuro. Ele olhou para a mãe, depois para Luna, sentindo a esperança renascer. Tinha tudo para dar errado, mas uma centelha de coragem brilha. O peso dos medos e das verdades ocultas era grande, mas a resposta estava ali, pulsando em seus corações. A luta estava longe de terminar, mas juntos eles eram invencíveis. Eduardo se virou encarando Rafael pela última vez. Você pode ter me decepcionado,
Mas essa não será a sua vitória. E com isso, Eduardo, sua mãe e Luna se uniram, prontos para enfrentar o futuro. A verdade os esperava, mas não sem desafios. O que viria a seguir? Corações ansiosos e esperanças fragilizadas. E você, o que achou desta jornada? Não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder histórias exclusivas como essa. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte deste movimento. Seu apoio é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que acabamos de viver. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso. Este é o momento que mostrar que você é um verdadeiro fã. Vamos juntos nessa!